Assim, aquele que eu dentro de uma caixinha, eu veio em casa, ele faz assim, enxugar. Boa noite, pessoal. Vocês escutam bem? Boa noite a todos. Boa noite, Boa João. Tá escutando noite a bem? todos, a paz. Ellen, Tudo Leni, bem, graças a Deus. E vocês? tudo bem, graças a Deus. Eu vou tentar mandar uma mensagem. Boa noite a todos. Boa noite para quem eu não vi, boa noite para quem eu vi, boa noite para quem está online. Vamos começar a nossa aula de número 11, Transição das Alianças. Afinal, nós precisamos entender por que a nossa Bíblia tem uma folhinha separando o Antigo e Novo. A gente segue o Antigo ou o Novo? Por que aconteceu? Deu errado primeiro para depois ser feito um melhor? Então a gente precisa ter essas questões muito claras. Porque senão nós podemos estar sendo induzidos a estar fazendo práticas da antiga aliança. E eu já ouvi muito de pessoas que falam, mas não tem problema. Foi Deus quem deu a ordem, então o importante é seguir a Deus. E nós precisamos ter de forma bem clara e precisa. Pode apagar, por favor, se quiser o outro. Obrigado. Nós precisamos ter de forma bem clara e precisa a diferença entre a antiga e a nova aliança. Até quando uma vigorou, por que ela vigorou até esse tal momento, o que a gente faz depois disso? E como eu sempre faço,
nós começamos a aula falando um pouquinho da aula passada. Quem lembra o título da aula passada? Quem lembra algum assunto da aula passada, aula de número 10? O título da aula era Morte e Ressurreição de Cristo, não é isso? É isso, o título da aula. O título nós temos que saber. E aí? O que você... Não, essa foi a outra, né? Essa foi Morte e Ressurreição de Cristo. Então a gente começou pensando, a gente segue a um Deus que se fez carne, veio a essa terra e morreu. E não é algo comum e simples de pensar. Pô, como que um Deus morre? Então, são fatos que ficam na mente das pessoas e as pessoas querem respostas. Por que eu sigo a um Deus que morreu? O que aconteceu? Por que morreu? Qual razão? Foi algo que Deus estava ajustando e deu errado, saiu do controle, então aconteceu, e através disso aconteceu outra coisa. Então nós precisamos ter isso em mente, né? De modo bem claro. Por que Jesus morreu? Aí nós falamos um pouquinho de razões. São dois tipos de razões que nós tínhamos, não era? Quais eram elas? Não é para mim só eu falar, não, hein? Vocês têm que falar. Tinham razões históricas e razões o quê? Espirituais. Tem razões históricas, porque Jesus morreu, e razões espirituais. Quais eram algumas razões históricas que vocês lembram? Falando de história, o que aconteceu? Foi tudo caminhando, saiu do controle, não saiu? Exato, razões históricas. Então vem Jesus pregando e falando, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ó, é assim. Multidões foram se formando e junto com as multidões vieram pessoas que não estavam querendo aprender, estavam querendo testar, provar, buscar um erro para poder fazer o quê? Acusar. Isso, boa. Quem tiver online pode responder também. Então Jesus estava aqui ensinando que agora não vai ser mais do modo que eles entendiam que era. Seria feito a condução de uma forma diferente. E aí os líderes foram ficando nervosos, então começaram a pesquisar, pô, da onde veio esse homem? Olha, de Nazaré não vem nada que presta. Pô, mas ele está indo contra o rei, porque falou que não é para pagar imposto. Mas era mentira, né? Nós vimos que foi o contrário, quando tentaram Jesus, né? Quando experimentá-lo, perguntaram sobre isso. E ele falou, não, a gente dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas depois eles, olha, ele está fazendo trabalhos no sábado. Como assim? No sábado a gente tem que descansar, está na lei. E Jesus foi sempre com sabedoria, não, mas e aí? O que é mais? Quem que não vai salvar a tal caso? Aí o pessoal começou a colher espigas no sábado, e sempre Jesus com boas respostas, explicando que já não era mais dessa forma. E aí, o que os líderes fizeram? Os religiosos? Pois que não conseguiu calar Jesus e nem pegar ele em nenhuma artimanha, nenhuma palavra errada, o que eu faço agora? O que os líderes fizeram? Isso. E aí arrumaram uma hora exata, específica, para fazer o quê? Prender ele. Então, escolheram uma hora de noite, uma hora onde um apóstolo acabou ajudando, traindo Jesus. Jesus sabia que ia ser traído? Sabia, né? Jesus sabia qual seria a data que ele seria pego e morrer, e que ele fosse morrer? Sabia, né? Jesus já sabia de tudo.
Afinal, Jesus é Deus encarnado nessa terra. E, de fato, aconteceu, então. Foi pego, julgado. Então, foi um julgamento justo ou injusto por parte de Pôncio Pilatos? Injusto. Ele mesmo falou, olha, não encontro nada contra esse homem, mas e agora? Ó, lavar a mão é suficiente? Ele poderia falar, não. Vai matar Jesus e... Exato. Então, isso foi um tema debatido. Um governador fraco, um governante fraco. Então, ele poderia. Não vou entregar. Isso. Mas ele, com medo ali daquela multidão, todo mundo gritando, uma bagunça danada, quer saber? Quando estava na aula, o que significa? Eu estou livre, de acordo com a cultura deles. Olha, se eu estou fazendo isso, quer dizer que eu não tenho parte do que está acontecendo. Mas para Deus tem, né? Para Deus tem. Então, ele faz a vontade das pessoas. Isso são razões históricas. Fariseus, saduceus, aquele povo religioso, todo mundo com inveja e raiva. E fazendo de tudo para entregá-lo. Um governante fraco juntou todo mundo, um apóstolo que trai. Todas essas razões históricas levaram Jesus para uma cruz. Nós sabemos o que aconteceu. E as razões espirituais? Essas são a principal, né, que a gente precisa saber. Não que seja mais importante, mas a gente precisa entender. Razões espirituais. E Jesus foi parar naquela cruz. Diz o historiador diz que aquela cruz não era para Jesus, né? Porque eles colocaram Jesus de madeira, né? Era esticar o braço dele, não sei se foi espelho direito. Aí ele desenvolveu assim, porque a cruz era muito grande para Jesus. Era para parar, mas não me engano, coisa assim. Não sei se eu estou certo, se eu estiver errado. Isso. Comentavam, eu já vi também esse documentário a respeito, né? O porte era diferente e a cruz era sob medida. Mas, enfim, quais são as razões espirituais para que Jesus fosse parar naquela cruz? A razão espiritual é a principal, hein, gente? É o que a gente diz, é o que a gente desfruta hoje. Por que Jesus foi parar naquela cruz? Sim. Tinha o dia, a hora certa, o momento certo, tinha que estar purificado, tinha todo um ritual. Aí ele entrava com uma corda, né? É isso. Caso ele morresse. E os historiadores falam isso também, né? Para ser puxado, porque também se você entrasse lá, você ia morrer também. Enfim, Jesus foi parar naquela cruz por uma razão espiritual muito grande, que é nos dar esse livre acesso a Deus. E o que mais, hein? Porque ele dá livre acesso a Deus para judeus, não é? Não Né? fique nessa. Alguém quer falar? E aí, pessoal? Ele foi parar naquela cruz para dar livre acesso a todas as pessoas, aos judeus, aos gregos, a quem? Hoje é bem diferente. Você vai para a religião católica, quando você faz alguma coisa errada, um corpo, você vai até o padre, naquela madeira, um salinho, trabalha só com ele. Com Deus é diferente. Com Deus aí, quando ele olhar aqui agora, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pecados. Não Exatamente. adianta pedir perdão e ficar cometendo todo dia a mesma coisa. Exato. Mas tem que ter uma mudança.
Isso, arrependimento, não remorso. Nós vamos falar sobre isso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Não, por enquanto eu vou deixar. Eu vou passar daqui a pouco. Para vocês não ficarem vendo os spoilers. Quero ver que vocês respondem sem ficar lendo. O que mais, gente? Então, Jesus foi parar naquela cruz para poder dar salvação para todos os povos. Ele não é a terceira promessa de Abraão, bênção para todo mundo. Antes, não. Antes, Deus era o Deus dos judeus. Ele ressuscita, né? Sim, Ele promete a vida dele. isso mesmo, você está afiado. Então, que é a próxima parte. Qual foi a reação dos discípulos quando Jesus apareceu? Qual foi a reação dos discípulos? Alguns creram, alguns não creram. Estou acreditando muito, assim, os caras não querem. O fantasma foi no episódio de Andar sobre o Mar, né? Quando Jesus vinha andando. Isso era... Não, mas quando Jesus ele ressuscita, aparece com os discípulos, não parece com um fantasma, não, né? Não, ele aparece já com um corpo. Um corpo, né? Ele aparece com um corpo e ainda fala, pode encostar, vem aqui, ó, toca, porque Tomé, ele não se contentou só em ver, ele falou, quero ver e quero tocar, senão, aí Jesus aparece e fala aqui, ó, veja que um morto, né, um espírito não tem carne e osso, eu tenho, ó. E aí ele vai falar, bem-aventurado é o quê? Quem não viu, quem não viu também. É isso mesmo. Quem não viu, mas... Quem não vê, mas creu. Mas creu, né? É, só de ouvir falar, Jesus ressuscitou, é isso mesmo, olha, bem que ele falou. É lembra de Abraão, né? Quando saiu da casa dele, dos pais dele, ele não viu, mas ele creu, né? Que Deus ia... Exatamente. Não é à toa, é chamado o pai da fé. Que mais, gente? Que mais, hein? Não, na verdade, ninguém acreditou de início, né? Ninguém acreditou quando as mulheres levaram o relato. Olha, eu ouvi um anjo, não é assim, aconteceu, ele falou para ir à frente. Ninguém acreditou naquelas mulheres. Diz que a cultura judaica, quando Jesus ressuscitou, quando foram até correndo pequeno, alguns discípulos foram, né? Aí o lenço estava dobrado. Ele disse que quando deixar mais ou menos, não sei como que é isso. Não sei explicar, mas disse que o lenço estiver dobrado, é sinal que ele vai voltar. Então. Vai sair dele. Uma coisa assim. Vou estudar mais sobre isso. E aí, fechando o assunto, então, do nosso resumo. Então, a salvação veio para todos, os apóstolos não creram, aí eles foram até lá para ver a pedra removida, aí começaram a crer, aí Tomé falou, não, essa pedra aí também, eu quero ver ele, quero tocar, para mim poder acreditar. E aí, através dessa ressurreição, depois que nós vimos que ele apareceu para muitas pessoas, mais de 500 irmãos é falado por Paulo, discípulos no caminho de Emaús, os apóstolos, as mulheres, apareceu para muita gente. Pensando na ressurreição de Jesus, qual que é o benefício que nós temos, o que isso significa? A ressurreição foi boa para Jesus porque ele não ficou lá num túmulo? Qual é o benefício para nós todos? Diz que ele ficou 40 dias ainda, né? Ele ressuscitou, é verdade? Muitos dias, isso mesmo. E qual é a esperança da ressurreição que nós temos? Não é isso? Vida eterna. Então, através da ressurreição de Jesus, agora nós temos essa convicção, essa esperança que se nós caminharmos com Ele, nós também seremos o quê? Ressuscitados. Quem vai ressuscitar? Só os bons ou todo mundo? Jesus voltar agora. Quem que ressuscita de fato? Dizem que ele vai for de Abraão, né? O preparamento, vai esperar o julgamento. Né? Já pensou? Todo mundo que morreu vai ser ressuscitado. Todos, 100%, sejam bons ou maus. Todos que morreram. E se voltasse agora,
nós não passaremos por essa morte de ser enterrado. Mas todos ressuscitam, 100% da humanidade, desde o primeiro homem, E Adão, Adão, até agora. Uns vão ressuscitar para a glória de Deus e outros para o juízo. Ô, professor, mas quando Jesus voltar agora, todos, bons e maus, vão ressuscitar. Todos. Então já significa que já vai todo mundo para aquela parte de um juízo. Exatamente. Quando a volta de Jesus, juízo final, já é no mesmo momento. É onde fica, então, a questão do milênio. É a aula 20, hein? É a última. Aula 20. professor, esse negócio que nós falamos está no livro da vida. Está escrito, Apocalipse, é isso mesmo. Nós falamos do livro da vida. Todos está escrito, morreu. Para tal os que são salvos, não é isso? Porque ele tem que se desenvolver, o Brasil é um dos países que tem muita gente. A Índia, então. Então, o termo lá é infinito. Porque o céu não tem tamanho, né? Tipo assim, o pastor fala, vamos orar para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Aí de lá para cá, a pessoa tem que andar no caminho certinho. Porque ele disse que apaga quando você sai da igreja, né? Isso, afasta. O livro, o seu nome que está no livro da vida já não tem mais nada. É coisa assim, mais ou menos. Apocalipse vai falar, bem-aventurado aquele que for achado no livro. Então, não está o nome de todos, não é isso? Então, Deus sabe quem está salvo, quem vai ser salvo, vai perseverar até o fim e vai estar lá o nome. Ele sabe disso, né? Eu não entendo essa de estar um dia e no outro estar apagado. Porque Deus conhece o nosso fim, toda a nossa trajetória. Então, o nome está escrito, foi escrito é porque ele vai estar lá. Você vai perseverar até o fim. Entendo assim. Diz também que tudo que nós fizemos aqui, diz que vai mostrar muito bom lá. Para todo mundo Deus, né? O pessoal fala, tudo que você fez aqui na terra, Jesus vai na nossa lá, não fica não. É exposto, né? Pô. É bom a gente pensar nisso para poder não deixar muita coisa ruim lá, né? É isso aí, gente. Então, garanto, Ademir, que na aula 20 você vai ficar bem feliz de ter essas respostas, porque tem bastante. Tem bastante. Então, Jesus volta, aí tem a questão das honras, que são as pernas coroas que ele vai indagar sobre sua obra. Aí depois tem separação de boas ovelhas, eu me lembro. A grande tribulação também, tem um exemplo, se ele voltar hoje, o pessoal não seja pela grande tribulação, não. Dizem que é chamado de pré-tribulacionista, pós-tri, é tudo doutrina de homens, mas nós vamos ver na aula 20 certinho, aonde se encaixa o período, em qual período nós estamos, se tem ou não tem, mas enfim, o que a gente sabe hoje, que quem morre já ou está no paraíso ou está no Hades, mas não é o inferno e nem o céu. Ou no paraíso, para quem foi bem, ou no Hades, que é o lugar de tormento. Chamam de Hades, com H-A-D-E-S. Ou lugar de tormentos, ou Guiena, depende da tradução. Tem vários nomes. Mas entenda que é mundo dos mortos e paraíso. Professor, o conhecimento que você tem, você acha que ainda vai passar a grande tribulação ou... Você quer a resposta, hein? Se ele responder isso para você, ele já vai estar conversando se ele é pré ou se ele é Cada dia é uma grande tribulação na nossa vida, né? Essa terra é difícil, não é? É a tribulação danada. Todo mundo vai passar a tribulação. Aí diz que ele vai voltar ou depois, você. É isso mesmo. A tribulação nós passamos no trabalho, né? Em todo lugar nós passamos. Olha, a gente tem que ter um conceito claríssimo aqui. Quem é a autoridade da Bíblia? A gente teve uma aula só para falar isso, é Jesus. Se Jesus falou de modo bem claro, claríssimo, para todo mundo entender, que se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos não aguentariam a pressão. Por causa disso, Deus abreviou.
Então, Jesus fala bem claro, só que a pessoa pega um texto aqui, um texto ali, para contradizer e virar doutrina. Então, a gente vai falar bastante na aula 20, para deixar bem claro em que período nós estamos, e essa questão vai ser bem... Nós já estamos. Não, eu vou te falar qual período nós estamos. A Bíblia, ela deixa assim, a Bíblia deixa assim, Jesus, quando alguém sempre questionou ele, porque essa dúvida não é só sua, não é minha, não é nossa, essa dúvida sempre existiu. E agora? Quando que você vai voltar? E aí? Sempre Jesus falou assim, eu não sei, nem eu sei, só o Pai. O que eu tenho para te falar? Vigia, porque você não sabe. Você não sabe se se eu vou voltar primeiro, Jesus falando, ou se você vai morrer primeiro. Então a gente se preocupa, não é com a data, a gente se preocupa se a gente está no caminho, porque independente se for hoje, amanhã, daqui a um ano, o importante é eu estar preparado, eu ser uma das virgens que está com azeite, tudo certo. Não as Nécia que está tudo sem nada, né? Na verdade, a Bíblia fala que a gente não sabe o dia nem a hora, né? Isso vai acontecer, só que a gente que espera a volta de Cristo, a gente já está aguardando algo acontecer. Então, a gente não vai ser pego. Exatamente. Agora, se você... A gente está esperando a volta. E ele fez um largo sermão. Professor, eu não estou chamando Jesus de fofoqueiro, mas Jesus disse, já ia... Mas se Jesus soubesse que o Pai ia buscar a igreja, ele ia falar para nós. É porque ele foi falar de viagem e orar, ele falou tudo aí para nós. Eu não sei, mas ele vai falar assim, eu não sei. Mas se ele soubesse, acho que ele falar. Talvez sim, não sei também. Mas, enfim. Ele guardaram da alerta para nós dele. Jesus falava bastante, deixava a gente bem assim, não deixava ninguém com dúvida. Quando ele perguntava tudo, né? Vede que ninguém vos engane. Isso que a gente tem que pensar. Quando Jesus falou algo claro, eu nunca consigo debater com aquilo, de jeito algum. Mas alguém falou aqui de uma tal forma que eu entendo diferente. Tá, então eu preciso colocar essa pessoa que falou isso dentro do contexto de Jesus. Não o contrário. Mas aqui, pelas contas que Daniel fez aqui, não está batendo com o que Jesus falou. Tá, então deixa eu pôr Daniel no contexto. Não tirar Jesus de contexto para encaixar em Daniel, nem encaixar no que Paulo falou. Todos são inspirados por Deus. Agora, se Jesus falou algo claro, é só eu colocar agora e encaixar o período de tudo certinho, de acordo com o que Jesus falou. Jesus tem que ser o centro. Deve. Só mais uma coisa que você continuar em relação ao Apocalipse, que nem os 22 capítulos que tem no livro de Apocalipse, tem uma parte que ele repete. Isso, ele conta e reconta a mesma história. Que já aconteceu. Já aconteceu e alguns, assim, pelo menos eu creio, né? Depois, quando eu chegar na aula, eu vou passar para você alguns pontos desses. Mas é bom a gente observar que o livro ele se repete para a gente não confundir, porque às vezes as pessoas se confundem e acaba tendo uma ideia um pouco errada. Sim, com certeza. certeza. Nas questões da linguagem de figura, que o Apocalipse é muito linguagem de figura. Isso. As pessoas, e assim, aí você fala, a pessoa pergunta, mas como que eu interpreto? Então, assim, você interpretar com a própria Bíblia. O Antigo Testamento mesmo, você pega eles, tem a ligação da explicação. Exatamente. Mas, enfim, eles podem continuar. Mas vai ficar claro, garanto, a aula 20 vai ser bem legal para saber a respeito do fim de todas as coisas e da volta de Jesus. Tá bom? Então, enquanto a gente não sabe da volta, a gente vai falar sobre transição das alianças, porque se a gente não estiver andando no caminho, vai ser muito triste esse dia da volta. Parou, Aldo, acho que precisa clicar aí. O que significa a transição? Transição, o que significa? Isso, eu estou passando de um estado para outro. Então, recapitulando, a primeira aliança foi estabelecida onde? Vocês lembram, né? Então, até o Monte Sinai não existia a lei. Pegou lá, Moisés sobe ao monte, recebe as tábuas, desce com os 10 mandamentos e dali em diante Deus vai falando todos os demais mandamentos. Mais de 600. Então, vigorou com a nação de Israel por mais ou menos 1.500 anos. Vigorou, ou seja, tinha que cumprir. Era obrigatório, era.
mas não vigora mais. Esse foi o livro da lei. Então, se a gente olhar aqui, esse foi o período, né? Êxodo 19. Lei foi dada por Moisés no Antigo Testamento. E hoje? Então, hoje, essa é a questão. A gente precisa entender o que eu faço hoje. Hoje nós temos a segunda aliança, o novo mandamento, não é isso? E o antigo e o novo. O mandamento, a aliança. Então, aqui é de acordo com a lei e aqui é de acordo com a graça. Não é isso? Todo mundo já ouviu falar isso e entende a respeito. E aqui nós formamos uma cruz, não proposital, mas veja, características da primeira aliança. Então ela foi firmada com um povo específico. Quem que foi? Dá para enxergar, Teotônio? Dá para enxergar? Então foi firmada com os judeus. Quem não era judeu tinha que cumprir? Não tinha nem que saber, porque não tinha nem ordenança para ir pregar para ninguém. Existia ordenança, vocês agora têm que sair pregando aí a palavra de Deus para esses povos vizinhos. Pelo contrário, não. É vocês são o meu povo. Ponto final. Então, tinha o destinatário, chamado Filhos de Israel. Por que Filhos de Israel? Vocês lembram, né? Da onde saiu esse nome, Israel? Por que são chamados Filhos de Israel? Foi depois ali da... Depois que deu o nome de Jacó, Israel, aí... Boa! Dali em diante, o povo é chamado de israelita. Vocês são os filhos de Israel, os israelitas. Depois vão ser chamados de hebreus, depois de judeus. E eu comentei cada um deles aqui na aula, espero que vocês lembrem. São o mesmo povo, só referências a local e pessoas. Então, essa lei foi dada para filhos de Israel. Então, Deus falava através de quem? Profetas. O profeta ia e exortava o povo. Quem foi o mediador? Moisés, né? Foi ele que subiu lá no monte, ele que instituiu essa lei entre o povo. E o seu fim foi profetizado. E ela não era perfeita. Era uma lei transitória, de transição. Vigorou até quem? João Batista. Quem falou? Jesus. Adriano, mais uma dúvida ali, quando você fala da lei, você está falando da lei moral ou da lei... Ou dos 10 mandamentos? Não, a lei moral é os 10, né? A outra lei lá é só o cerimonial lá. Tinha a questão sacrifício, essas coisas, né? E aí, quem responde? Quem me ajuda a responder essa pergunta? Nós tivemos uma questão que ficou para responder em casa a respeito disso. Dessa pergunta que ele fez. Quando Moisés subiu e desceu com aquelas 10 tábuas, com os 10 mandamentos, com as 2 tábuas, era uma lei diferente das outras ou era a mesma? Era a mesma. Tudo, o pacote completo, se chamava Lei de Deus. Mas todo mundo sempre vai falar de 10 mandamentos. Mas toda a lei instituída de tabernáculo, dízimo, purificação, sacrifício, holocausto, os mandamentos, tudo faz parte da lei e tudo vigorou até João Batista. Tudo, 100% dela. Então quer dizer que vamos supor lá os 10 mandamentos. Fala para você amar a Deus sobre todas as coisas, fala para você não assassinar, não roubar, não cobiçar. Então, você falaria que na nova aliança... Você não olha para ela, você olha para o que Jesus falou. Não, então, mas assim, Jesus resumiu os 10 em 2. Isso. Certo? Exato. Mas assim,
como que nós poderíamos falar, que nenhum exemplo, é errado assassinar, sendo que a gente sabe que é errado, e só que aí falar que já não está mais. Porque é princípio. Então, assim, Jesus está querendo não, ele fez. Ele enterrou o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, para que o povo seja livre pela graça de Deus. Mas os princípios são válidos. Mas eu não olho para a lei. Eu olho para a graça de Deus. Então, porque eu amo você, eu não vou querer te matar, não vou querer te roubar. Mas eu não vou falar para você, não pode roubar. Não. Eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Você não vai falar, não pode roubar? Não. Mas, Porque quando Paulo vai falar lá os princípios do que vai ficar fora do céu, né? Que tiver em prática errada, ele vai falar os roubadores, e vai falar os avarentos, idólatras, os feiticeiros e tudo mais. Porque tudo isso se reflete na graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o amor de Deus para com todos. Esse amor faz com que eu resuma toda a lei em 2. Eu amo a Deus e amo meu próximo. Se eu faço isso, não vou matar meu próximo. Eu sei que é um princípio moral, não posso matar. Eu sei que é um princípio moral, mas eu não olho para a lei. Está escrito lá, não matarás. Ixi, olha, a lei está falando. Porque a lei revela o pecado, revela o pecador, e a gente não quer olhar o pecador. A gente quer olhar a graça de Deus. Então, através da graça de Deus, eu olho para toda a humanidade, que Jesus vai falar, você quer amar o inimigo também. Eu não posso matar meu inimigo. Eu não tinha. Na lei eu podia. É olho por olho, dente por dente, não é isso? Matou tal pessoa, vamos lá matar. Agora não, eu enterro a lei toda. Eu fico só olhando o princípio. O princípio é o amor de Deus. Então, porque eu amo a Deus e eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu jamais vou fazer mal para ele. Aí quem que é o próximo? Questionaram Jesus, ainda bem, né? Porque senão a pessoa ia abrir mas eu amo o meu próximo. Agora, esse daqui desconhecido me fazendo mal, tem direito, a lei fala, não, a lei foi enterrado, que Jesus fala que ninguém pode fazer mal para ninguém. Bom, se todo mundo seguisse, não ia ter guerra hoje, né? Porque a pessoa vai me fazer mal, como eu já disse aqui, eu vou falar, não, eu não vou devolver o mal com o mal. Eu vou me retirar daqui para cessar o mal, eu não vou continuar. Então, os princípios são válidos, mas eu não olho para a lei. A lei tem que ficar... então, mas porque assim, que nem um exemplo. Se eu falo que eu amo o meu próximo, aí eu vejo que ele está fazendo algo que é errado, que é contra os princípios morais. Sim. Aí o que eu devo fazer? Eu devo chegar nele? Aí você fala, olha, é errado roubar. Mas eu não falo que é errado roubar porque a lei de Deus fala isso. Eu falo que é errado roubar porque Jesus falou que você tem que amar o seu irmão. E amar a Deus acima de todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. Se eu amo meu irmão, por que eu vou fazer mal para ele? Então, essa é a explicação. Sem conduzir a lei. Olha, eu não posso exortar ninguém para falar, olha, na lei de Deus está dizendo isso. Não pode fazer. Porque aí eu conduzo a pessoa à lei e ela não pode seguir a lei. Porque se ela segue um, ela vai ter que seguir todos. Quer dizer, se o meu irmão meu errando, posso estudar a palavra. Não, você pode falar, é errado roubar. Você pode falar isso numa boa. Mas se a pessoa falar, por quê? Você não pode levar na lei, tá vendo aqui, que nos 10 mandamentos, na lei de Moisés, é escrito que não pode roubar? Você não pode conduzir ela à lei, porque senão você pode fazer ela ir ao erro. Porque na lei também está escrito que você tem que dizimar, você tem que se purificar, você tem que cumprir rituais. Aí a pessoa vai falar, mas aí você está pedindo para mim seguir isso, e por que os outros não? E aí? Aí você vai responder o quê? Não. Tá vendo que Jesus falou aqui, a gente ama o próximo como a nós mesmos. Você não pode roubar, você não pode matar, porque você está fazendo mal para o seu irmão. Está fazendo mal para as pessoas, e isso é errado. Você tem que amar Deus acima de tudo e o seu próximo como você ama a você mesmo. Entendeu? Ficou claro ou não? Ficou? Dúvidas? Tudo bem? Se eu fizer algo, se a pessoa peca porque seguir a lei, aqui ele teria que se purificar, matar um animal, fazer Exatamente. isso. Mas Cristo já fez tudo isso. Então, se a gente está no erro, nosso irmão está no erro, nós temos que orientar que não é, esse princípio não é certo, e nós temos Cristo, ele tem que se arrepender e voltar a Cristo. Exatamente. Sempre contar para Cristo. Cristo liberou dos pecados, agora vai ter que matar um animal
Porque antigamente, tudo que a gente fazia, pela lei de Moisés, teria que sacrificar um animal, teria que fazer uma coisa. Não, hoje nós temos Cristo que já fez tudo isso. Não, Cristo já cumpriu. E ele resumiu, como você disse, em 2 mandamentos. Se eu amo o meu Deus e se eu amo o meu próximo, a gente, assim, para falar assim, de uma coisa mais fácil, eu não vou fazer mal para mim mesmo. E outro fala assim, vocês todos aqui são pais. Quem faz mal para um filho? A gente não faz. Por quê? Porque nós amamos. Então, o amor de Deus é esse. Você ama e não tem vontade de fazer o mal, sem de querer o bem, sem de estar fazendo o bem para ele. Então, eu vejo dessa seguinte forma. Isso, exatamente, perfeito. Sempre aponta para Jesus, nunca se aponta para o passado, para a lei, nunca, porque senão você induz a pessoa ao erro. Embora o princípio exista. Você fala, você não pode roubar. Aí por quê? Porque Jesus morreu na cruz por causa do pecado. E isso é pecado, está errado. Mas nunca apontando para a lei. Então Jesus cancelou ela totalmente, serviu como condutora a Cristo. Então a lei serviu. Ela foi nos conduzindo até chegar a Jesus. Quando chegou Jesus, a necessidade dela existir mais. Quem disse isso? O próprio Jesus. Quem é a autoridade? Jesus. Ponto final. Então ela foi firmada com quem? A segunda aliança, nova aliança. Com todo mundo, nós conosco. Por causa de Jesus, hoje nós estamos estudando a palavra que ele deixou. Se fosse no Antigo Testamento, nós nem saberíamos. Pregada para quem? Todas as nações. E isso é bem claro no Novo Testamento. Deus falou através de quem? Do filho. Né? Está escrito, tem muitas vezes Deus falado com os pais, através dos profetas, dos últimos tempos, tem falado conosco através do Filho. Jesus é esse mediador, então, olha a diferença, né? Moisés mediador, agora Jesus é o mediador. Seu início foi profetizado e essa lei é perfeita. Não existe erro nela. Não existe nada que você consiga apontar. Essa foi transitória, a primeira aliança, e a segunda. Então, não haverá uma terceira. Teve a primeira, teve a segunda, pode ser que venha uma terceira, então. Não é dito como eterno. Então, dessa lei, dessa aliança, virá a volta de Jesus. Não cabe espaço para mais outra mudança. Então, essa vigorou até João Batista e essa durará sempre. Então, Jesus cancelou ela totalmente quando ele fala através lá de João Batista, e aqui ela instituiu-a completamente. Instituiu-a completamente através do quê? Através de uma morte, através de sangue. Serve como condutor ao quê? Então, quem segue essa nova aliança está fazendo de acordo com a vontade de Jesus, vai ser conduzido à vida eterna. Para isso que Cristo morreu. Para que todos nós tenhamos acesso ao Pai e possamos desfrutar agora da vida eterna. Esse mundo vai acabar, vai passar. Então, Êxodo 19, e aqui, segunda aliança, é o Evangelho de Jesus, passado através dos apóstolos, para a igreja, em Atos. Dúvidas até aqui? Está tudo bem? Está claro? Então, tem uma cruz aqui, não é isso? Jesus cumpriu em todos os sentidos. Então, Mateus 5,17. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus veio cumprir a lei, não veio sair gritando, oh, para com isso, está tudo errado. Não, eu vou cumprir, porque eu também sou um judeu. Mas, lembre-se, ele trouxe a nova aliança, então é transição.
Ao passo que ele cumpre, ele está explicando que não vai ser mais dessa forma e vai falando, agora é assim, é dessa forma, desse jeito. Lucas 24, 44. Quem achou e quiser ler? Lucas 24, 44. Então, essas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, e contava-se cumprir-se tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você entendeu? Então ele está falando que importava que se cumprisse. Cumpriu já. Quando? Que aqui é Jesus, depois que ele apareceu aos discípulos. Então ele está falando que já se cumpriu. Não é isso? É ou não é? Importava que se cumprisse. Já cumpriu, então, a lei. Agora nós precisamos saber em que momento. Então, foi quando Jesus fala. A lei vigorou até quem? João Batista. Evangelho de João 19, 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça, entregou o espírito. Então Jesus, depois da ressurreição, ele fala, importava que se cumprisse. Quando ele estava na cruz, ele falou, cumpriu, está consumado, é até aqui, acabou. Mas ele falou para João Batista, não falou? Não falou? A lei e os profetas vigoraram até João. Agora está aqui quem é maior que João. Então, transição entre João Batista e a cruz. Certo? Na cruz de Cristo se cumpre a lei, acabou. Dali ninguém pode fazer mais nada a respeito da lei. Agora é a respeito da graça, que é o que os apóstolos vão passar para a igreja em Atos. Então, Hebreus, capítulo 9. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. O livro de Hebreus vai ficar de lição de casa para vocês fazerem a leitura dele completa, hein? Hebreus 9, do 15 ao 17. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde testamento onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só foi confirmado no caso da morte, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Exatamente. Então, é como se fosse um testamento que a gente tem hoje aí, né? Você traz o testamento, mas se você está vivo, ele não vale de nada. Agora, se morreu, o testamento vai ser lido e vai ser aquilo. Ó, quando ele estava aqui, ele falou que era isso e acabou. Essa é a vontade dele. É isso. Ponto final. Então, Jesus cumpriu em todos os sentidos. Então, não penses que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, aqui tem o significado, né, da palavra no original, que quer dizer derrubar, subverter, destruir. Então, eu não vim revogar ou derrubar, destruir, tornar inútil. Nem a lei, muito menos os profetas. Eu vim revogar, né? Não pense que eu vim revogar, eu vim cumprir, que é completar, levar até o fim. Então, eu vou obedecer, vou realizar. Isso é o cumprir, de acordo com os originais. Até o enquanto, né? Em verdade, eu digo até que o céu e a terra passem. Nem o I, nem o J passará da lei. Tem que tudo se cumprir exatamente como Deus ordenou. E Jesus veio e cumpriu. Foi até o fim. Certo? A lei não perde sua força até ser cumprida por Jesus. Até Jesus tinha que cumprir a lei. Tudo bem? Tudo bem, né, gente? Então, essa promessa foi dada a Abraão, Gênesis 12, 3.
Eu vou ler lá. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a promessa dada para Abraão. E em Gálatas capítulo 3 vai falar a respeito, não é isso? Vamos lá, Gálatas capítulo 3, do 8 ao 14. Quem achou e quiser ler? Gálatas 3, do 8 ao 14. As 3:8. 3 isso, 8 ao 14, por favor. Ora, dentro da escritura, é visto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, e em ti serão abençoados todos os povos. De modo de que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Até o 14. Até o 14. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Isso nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, isso daqui é uma parte que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, de modo extremamente claro e preciso. Os que são da fé são abençoados. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanece nas coisas escritas no livro da lei para o quê? Praticar. É forte, hein? Não é? Quem é a autoridade que está falando isso? Quem morreu para cancelar isso? Então, tem que ficar bem claro, gente. O que mais tem é lugar querendo utilizar a lei nos dias de hoje. Tem que tomar muito cuidado com isso. Que não é inocente diante de Deus e não é uma coisa que está falando assim: eu vou fazer, mas Deus está tudo bem. Ele me entende. Ele entende quem lê e pratica o que ele pede. E o que ele pede é o contrário. Não é para você fazer nada de obra da lei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição, fazendo as obras da lei, para poder nos libertar dela. Então, nós lemos aqui, tem também referência do 15 ao 18. Não é isso? Gálatas 3, 15 ao 18. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente. Não diz ao descendente, como falando de muitos, porém, como um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Aí agora, 17. Digo isto, uma aliança interiormente confirmada por Deus. A lei que vem 430 anos depois não pode obrigar o lugar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei,
já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gradualmente a Abraão. Você entende o tamanho da exortação sobre a diferença entre a lei e a graça de Deus? Sempre tem que ficar atento. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez que ela foi ratificada, ninguém revoga e ninguém acrescenta mais nada. É esse ponto. Uma boa história. É isso. Não sei por que é tão difícil para as pessoas entenderem e seguir, né? Uma coisa tão clara. Uns, Jesus vai falar, né? Nós estudamos aqui. É lobo que está se usando disso para benefício próprio. Mas tem gente que é o quê? Inocente, não quer ler. Quer ficar na ignorância. Então, o descendente, não foram descendentes, foi descendente. Então, Deus está falando aqui que a promessa da lei foi dada a Abraão e ao descendente. Então, seria Cristo, aquele que viria para revogar a lei. E cumprir a lei toda para poder entrar na graça de Deus, que atinge agora todos nós. Então, a lei não invalida a promessa, pelo contrário. Através da lei que chegou a promessa. A promessa foi a primeira que nós estudamos. Não é isso? Então, essa promessa da bênção para todos os povos chegou em Jesus. Jesus vem, cumpre a lei e fala, está consumado. Está consumado a partir de agora, foi cumprido. Ele volta, aparece e fala, era necessário que se cumprisse. Então, eu já cumpri, já foi. Ponto final. O plano eterno de Deus foi cumprido em Jesus Cristo. Isso está em Efésios 3. Então, nós estamos Gálatas, o próximo livro é Efésios 3, do 8 ao 11. A mim, o menor de todos os santos, e foi dada esta graça de pregar ao gentil o evangelho das incontáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a distinção do mistério, desde o século em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja de forma sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados, potestade e lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Agora, qual? É isso mesmo, só até aí. Certo? Só até aí. Então, quanto que Jesus, perguntas, né? Quanto que Jesus removeu da lei? A, uma pequena parte, B, metade, C, quase tudo ou tudo? Quanto que Jesus removeu da lei? Tudo, 100%, não é isso? Todo mundo concorda? Nem assim. Quase tudo? Quase. Ó, Colossenses, Gálatas, Efésios, Colossenses já vem na sequência. Então tá lá, Colossenses 2, 13 e 14. 13. Não é isso? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e custava de ordenança, a qual era prejudicial, e removeu inteiramente, escrevendo na cruz. Então, removeu ela inteiramente, encravando-a na cruz. Ou seja, na morte de Jesus foi sepultada a lei. Ali, quando Jesus fala, está consumado, aqui vai falar novamente. Redundância, várias vezes. Tendo cancelado o escrito da nossa dívida que era contra nós, que constava de ordenanças da lei, o qual nos era prejudicial, porque a lei nos prejudicava porque revelava o pecado, e nós não conseguíamos cumprir. Então ele removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então a resposta é que a lei foi inteiramente, completa, enterrada na cruz. Certo? Qual a situação de quem busca ser justificado pela lei? Então eu quero fazer algumas coisas da lei, porque eu entendo que
tá certo e que Deus vai gostar, não há problema nenhum. Não é isso? Ou você pode ser abençoado, você querendo ser justificado pela lei, olha, eu vou, sei lá, qual que é um polêmico aí, dizimar, vou guardar o sábado, vou fazer, sei lá, qualquer coisa que está escrito na lei, eu vou fazer porque eu acredito que isso é algo que Deus vai se importar. Então, qual a situação de quem busca ser justificado pela lei? Olha, Deus, eu estou fazendo essa obra da lei aqui, ó, constantemente, porque eu entendo que o Senhor é o Deus que escreveu ela, e para mim isso é bom. Então, a resposta vai estar aqui, ó, em Gálatas 3, 9 e 11. Então, nós estamos em Colossenses, voltando um pouquinho, não é isso? Filipenses, Efésios, Gálatas, capítulo 3, 9 a 11. De modo que os da fé são abençoados, como era abençoado com crente Abraão. E tudo quando, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito aquele que permanece em todas as escritas no livro da lei, para praticá-la. Então, não, só até aí. Só até aí tá bom. Só até aí tá excelente. O versículo 10 vai deixar bem claro, né? Todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha que... Então, isso aqui você tem que pegar e mostrar para quem quiser cumprir a obra da lei. Ó, o que está escrito aqui. Me explica. Com base em que se faz isso? Aí você vai ver que a pessoa não vai ter o que responder. É claro, olha, a lei se cumpriu em Cristo, ele pagou um preço, e pagou um preço caro, foi a vida. Para que a lei fosse enterrada naquela cruz. Para que toda a humanidade pudesse ter acesso a ele agora, apenas amando o próximo e a Deus acima de tudo. E o próximo como você ama você mesmo. Ah, mas quem é o próximo? Ah, vem cá, deixa eu te explicar. E aí ele vai explicando e deixa tudo muito claro. E nós vamos ver isso bem legal no estudo do livro de Atos depois. Como que foi a igreja no começo? O que ela fazia? Muita gente fala assim, né? Ah, a gente precisa de uma reforma. Existe até o título da reforma protestante. Quem gosta de carro antigo, não sei quem gosta aqui de carro antigo, mas você tem um conceito. Você achou um carro lá, todo abandonado, todo podre, um lixo de carro. Aí aparece alguém que tem muito dinheiro e fala assim, olha, você quer que eu restaure esse carro ou você quer que eu reforme para você? O que você escolheria? Eu te dei essas duas opções. O que você prefere? O que você prefere? Você que gosta de carro antigo, se a pessoa te der uma opção. Por quê? E não reforma? Quem gosta de carro antigo? Você acha um carro bem antigo, cai nos pedaços. Aí aparece uma pessoa bem rica e fala assim, você quer que eu reforme esse carro para você ou você quer que eu restaure esse carro para você? Escolhe, e eu vou fazer. Você escolheria uma reforma ou uma restauração do carro antigo? Restauração. Por quê? Por quê? Porque Uma reforma? a restauração melhora aquilo que já tinha sido feito. Mas a reforma dá para deixar o carro novinho, igual só de fábrica. Você vai deixar ele novo igual ele é, mas a reforma, além de deixar ele novo, você vai melhorar ele. É, o original, pessoal. Quando você restaura, você volta como se o carro tivesse sido feito na data de nascimento dele. Se é um carro de 1970 e você restaurar ele, até o adesivo você vai colocar na posição exata da fábrica, idêntica. Você vai deixar perfeito, vai parecer que saiu da fábrica. Quem vai reformar, não. Você pode pintar com uma cor parecida, deixa um banco parecido, põe um embleminha diferente, vai ficar tudo novinho, não vai? Mas vai ficar parecido com quando ele saiu da fábrica? Não vai. Onde você quer chegar? Que nós não temos que pensar em reforma da palavra. Nós precisamos restaurar, nós precisamos voltar ao que era no início, hoje. Né? É isso mesmo. Nós buscamos, não é reforma. É isso. Nós não buscamos reforma. Reforma é para deixar parecido com o que era. Eu não quero deixar. Olha, a gente faz umas coisas até parecidinhas com o livro de Atos. Não, nós temos que fazer exatamente o que fazia a igreja do primeiro século. Como que ela fazia, né?
Aquela igreja de Pedro, igreja de Cristo, que Pedro estava ministrando a palavra. Como que era aquela igreja? O que eles faziam? E está escrito aqui bonitinho. Mas aí o que eu faço hoje? Vou fazer um pouco parecido, mas algumas coisas eu vou colocar, outras eu vou tirar, eu vou seguir um pouco daqui, um pouco. Não, mas é o que Deus quer, não é? Deus quer que a gente restaure. Volte ao que era o livro de Atos. Então, quando a gente quer voltar e restaurar o que era a igreja, a gente nunca vai olhar para o Antigo Testamento, porque lá não tinha igreja. Ou tinha igreja lá? Não tinha, né? Tinha igreja no Antigo Testamento? Igreja iniciada em Atos 11. Então, por que eu olho para o Antigo Testamento para poder trazer algum elemento para o culto? Não posso. Mas o tabernáculo era assim, eu posso me basear? Não, não pode. Maldito é quem quer ser justificado pela lei e quer seguir qualquer coisa que lá está. Aquele mandamento foi dado para aquele povo fazer naquela época. Vamos olhar o que Jesus pediu para que Pedro levasse como elemento de culto da igreja de Atos. Ali sim, eu posso imitar perfeitamente que eu vou estar agradando ao dono, que é Jesus. Certo? Então são 8h10. Tem dúvida alguém? Tá tudo bem, gente? Tá claro? Tá claro, preciso, online, tá tudo bem? Estão entendendo tudo? Se ninguém tiver dúvida, agora são 8h10. Então, 10 minutinhos de pausa e a gente já volta. Tá bom? E eu vou entregar a folhinha para vocês, que eu não entreguei propositalmente para que ninguém ficasse colando.
Meu Deus, eu saí da aula, não consigo entrar. Preciso ir lá comer a louça, eu vou tomar banho, Deus. Eu não vou dormir tarde hoje, não. Banho de escola, se dá. Tá jogando. Que é isso, Daniel? Que você tá jogando essa hora? Hoje eu vi. Sabe que ele vai matar o outro? Não. Aqui, mãe.
Teste. Mais uns segundos a gente já vai iniciar, tá, pessoal? Então tá, a lei foi escrita, foi dada àquele povo israelita, se basearam nela até Cristo. Qual que é a finalidade dela, então? Qual foi a finalidade da lei? Se alguém te perguntar, tá, e para que serviu então? Por que que Deus já não deu logo a graça desde o início? Né? Qual a finalidade da lei? O que eu faço com o livro da lei hoje? Por que eu carrego o Antigo Testamento, então, nas mãos aqui, ó? Por que eu já não jogo fora? Então eu fico só com o novo e deixo isso para lá. Então, pergunta, qual a finalidade da lei? E aí, o que vocês respondem? Um de cada vez. Qual a finalidade da lei? Teve uma finalidade importantíssima. A gente falou agora há pouco aqui, hein? Ela nos mostra os nossos pecados, os erros. Ela, conforme a nossa... Ela expõe, né? Sim. A lei de fato faz isso. Ela revela o pecado do pecador. E aí a gente consegue notar que pela lei a gente seria tudo condenado, né? Porque ninguém consegue cumprir todos os 100% da lei. Mas ela teve uma finalidade, a lei. Uma finalidade. Ela serviu para algo muito importante. Então está escrito aqui em Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Alguém tem uma tradução diferente dessa na sua Bíblia? Gálatas 3, 24? Gálatas 3, 24. De maneira... Né? De todo mundo tá ao aio, né? O que é o aio? Quem tem uma tradução diferente? A lei nos serviu, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir. Então a lei revela o pecado do ser humano. Ela mostra como o homem sem Cristo está distante do quê? Da santidade de Deus. Então a lei ela é uma condução para Cristo. Porque quando você olha para a lei, você entende a rigidez dela, como que o homem fica impossibilitado de chegar ao céu, de ser justificado. Então, a graça vem, substitui a lei, e você olha para a lei e fala, olha, que bom que Jesus veio. É o que está em Romanos 7, 7. Então, vamos ler lá, Romanos. Atos Romanos. Romanos capítulo 7, do 7 ao 14. Quem achou e puder ler? Queremos, pois, a lei, pecado
de modo que, mas eu não teria conhecido pecar, senão por intermédio da lei. Eu não teria eu visto pela cobiça, senão a lei. Não espera, não sou, não cobiça. Mas o pecado tomou ocasião na lei, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo com preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se meti para a morte, porque o pecado prevalecendo, sendo mandamento, pelo mesmo mandamento, e enganou, e me matou. A lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso se me tornou em morte, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, porque ele tem uma coisa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligna, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu que não penso carnal, vendido à escravidão do pecado. Exatamente, olha que legal, então. Então, ela mostra para o homem a nossa condição. Eu vi a lei e entendi quão pecador eu sou. Ela revelou isso. Mas a lei nos serviu de tutor, de professor. Uai. Então, a lei nos conduziu através do ensinamento até Cristo. Então, a gente olha para a lei e fala, olha, o que Jesus fez por mim não tem preço que pague, porque a lei está revelando que eu sou um tremendo pecador. E se eu cumpro quase toda, mas não escorrego em um, eu sou culpado de todinha a lei. Difícil, né? E nós vemos isso, que os filhos de Israel patinaram, porque não conseguia cumprir a lei. Pelo contrário, fazia tudo o contrário do que pedia ali. A lei não é pecado, mas ninguém chega até o céu por meio da lei. Não tem como. A gente não consegue cumprir isso. Então tem que ficar bem claro. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos todos perdidos. É o que está em Romanos aqui, que o ponteiro está em cima. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, que é o que está em Romanos aqui, não sei qual é o livro, porque eu não estou enxergando, o alto não está aí, eu acho que é Romanos 2:10. Então, nós entendemos que a lei, ela serviu, qual foi a finalidade? De tutor. A lei nos serviu de ensinamento. Exato. Como se fosse um guia, um professor, um tutor, alguém que nos conduz para a gente chegar em Cristo. Mas, se a gente quiser viver por ela, nós somos maldição. Obrigado. Aí, ó, Romanos 3, 19 e 20. Obrigado, ó. Curiosidade. De qual tribo descende Jesus? Vocês lembram? De qual tribo descende Jesus? Judá, Leão de Judá, nós cantamos isso, né? Tem musiquinha. Leão de Judá.
Então, Mateus capítulo 1, versículo 2 vai falar que ele vem da tribo de Judá. Qual foi a tribo designada para o serviço sacerdotal? Tribo de Levi. Os levitas tinham que fazer o ofício sacerdotal. Se a lei ainda vigorasse, Jesus não poderia ser considerado um sumo sacerdote, que a Bíblia chama Jesus de sumo sacerdote, mas ele não era da tribo de Levi. Como isso seria possível? Foi possível porque Jesus enterrou a lei. Então, não havia mais necessidade disso. Não ia ter mais isso. Não ia ter mais tabernáculo, propiciatório, holocausto, tribo de Levi. Até porque os levitas foram tudo pro exílio, lembra? Esse povo já se miscigenou inteiro, todo o povo. Quando voltou, já ninguém sabe nem, não conhece mais nada. Tá todo mundo miscigenado. Então, Hebreus capítulo 7, 11. Vamos lá, no finalzinho da Bíblia. Finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Todo mundo recebeu a folhinha, né, da aula de hoje? 7, 11 ao 17. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote. Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser lembrada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são dessas coisas, pertencia a outra. Em nenhum momento jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada quando falou a respeito dos sacerdotes. Tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, Jesus foi o último sumo sacerdote. Não veio outro depois dele. Embora o pessoal deve ter lá pessoas que ainda nem creem no Messias, entendem ainda que vai ter outro sacerdote lá. Mas o que a Bíblia fala é isso. Jesus veio fora da tribo, porque já não vigora a lei, o sumo sacerdote para sempre. Então, não existe um sucessor de Jesus para ser sumo sacerdote, prestar nada de que dizia a lei. Porque a lei foi o próprio Jesus que a enterrou naquele madeiro, certo? Tá claro, pessoal? Tudo? Como podemos utilizar os textos do Antigo Testamento nos dias de hoje? Como? Se não vigora nada aqui do Antigo Testamento, então por que eu não jogo fora isso daqui tudo e fico só com o Novo Testamento e pronto, ponto final? Até eu evito que as pessoas se induzam ao erro, né? Lendo coisas que não é para seguir. Por quê? Como podemos? Eu posso utilizar hoje? Sim ou não? Eu posso utilizar o Antigo Testamento hoje, num culto, num púlpito? Numa grande pregação? Eu penso que eu posso utilizar, mas para um exemplo, para pegar o exemplo da vida daquelas pessoas que a história a gente vê que Deus sempre foi alertando o povo, né, sobre aquilo que era correto a se fazer, muitas das vezes o povo se desviava. Então, assim, eu posso pegar esse exemplo e poder passar hoje em dia. Só que tem que tomar cuidado para não falar coisas desnecessárias, né? Não inventar o que você está falando aí. Falar coisas que já foram vigoradas. Mas pode ficar como exemplo para a gente. Porque senão, não estaria no cano bíblico.
não ele no Antigo Testamento, ele ficou ali como uma mensagem do propósito de Deus desde o início da criação, né? Lá de Adão e Eva caiu, aí ali Deus começa a manifestar o plano dele para a humanidade. Se tirasse ele, como é que nós iríamos saber? Como é que nós iríamos ter informação de como foi as coisas anteriormente? E aí, todo mundo concorda, discorda? Concorda parcialmente? Não entendeu nada? E aí? Você citou ele também no carro, se fosse a base da referência que era, se pegou na implementação do tempo, foi restaurado no início. Também a gente pode lembrar que o Antigo Testamento são as promessas feitas lá atrás, a gente pode olhar como as promessas feitas lá atrás, e agora a gente pode ver o cumprimento daquelas promessas que foram feitas lá atrás, a gente olhar nesse sentido. Exatamente. O Antigo Testamento nos apresenta o Deus Criador do céu e da terra, como que a humanidade chegou aqui, como que ela caiu, as promessas que foram cumpridas, foram ditas e cumpridas. Então é um livro que nós temos que ter. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, assim como o Novo, Deus que falou tudo isso aqui. Então eu posso fazer uma pregação hoje, me utilizando do livro de Jonas, para poder falar de rebeldia, falta de compaixão, teimosia, não crer nos planos de Deus, de fé, de perseverança. Posso utilizar o livro de Jonas muito bem, como exemplo de uma coisa que aconteceu, mas a pregação tem sempre que conduzir a quem? A Jesus. Sempre eu tenho que mostrar Jesus no púlpito. Jesus é obrigatório no púlpito. Mas eu posso fazer uma pregação muito bonita de Sansão, para poder falar como o Espírito Santo foi dado àquele homem com um propósito, uma característica de força bruta, para aquele homem subjugar aquele monte de homens maus, e como ele se perverteu através disso, como fez coisa errada, como deixou de confiar em Deus, mas sempre levando para Jesus e tomando o maior cuidado do mundo, que é o que muitos não tomam, de pegar aqui, olhar um Malaquias lá e falar de dízimo. Pô, isso aí tem nada a ver com hoje. Pegar um exemplo lá de sacerdócio e querer aplicar hoje. Então, o livro está aí para a gente conhecer a história. Nós podemos utilizar ele até no púlpito, desde que seja conduzindo a Cristo, entendendo exemplos de pessoas que foram usadas por Deus e que foram tementes a Deus, e de pessoas que foram totalmente rebeldes a Deus e pagaram um preço muito alto. A história está aqui, e é verídica. Não é um conto, não foi algo ilustrado, não. Foi algo verídico. Algo que aconteceu, tudo aqui é verídico. E nós temos que estudar, entender, e chegar nesse ponto de conhecimento, que isso ficou no passado, não é para mim seguir hoje, mas eu tenho o exemplo. Então, Deus é o criador das alianças. Quando lemos que a primeira aliança era imperfeita, não significa que Deus criou algo imperfeito. Mas sim que ele guardou o quê? O melhor para o final. O método de condução era perfeito para aquele povo. Mas aquele povo não seguiu. Deus envia o Filho através de uma nova aliança. O apóstolo Paulo diz, o Antigo Testamento nos serve como advertência para não cometermos o quê? Os mesmos erros que aquele povo cometeu. Então vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 11. Então vai dizer assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem?
Cristo. Então, usando o Antigo Testamento, falo de Cristo. Isso é o exemplo para a gente hoje. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiqueis imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, olha que legal. Ele pega um exemplo clássico, endossa que aquilo foi verdade, não foi um conto ilustrado, não. Aquilo aconteceu no deserto com Moisés, e tudo isso é exemplo. Então a gente olha aqui e vê que a gente teve que viver murmurando. Paulo tinha motivo para murmurar, né? Porque ele sofreu de tudo aqui. Apedrejamento, perseguição, picada de cobra, naufrágio, prisão. Mas você não vê ele murmurando um minuto, pelo contrário, cantando na prisão, dando glórias a Deus por isso. E aí, ele imitando a Cristo, ele pode falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele vai falar: olha aqui o exemplo. E o pessoal murmurando no deserto, Deus dando uma nuvem para proteger do sol, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite para esquentar, porque o deserto é frio, né? Já pensou você ter uma variação de 40, 50 graus num dia? Você está de noite 0 graus e de manhã 40, 45, 50, porque na areia uma coisa é aqui, outra coisa é no deserto, um aberto de areia e você andando. Ninguém aguenta. Mas e o povo? Ah, Moisés, agora eu não tenho água. Ah, essa comida aqui, esse pão é desprezível. Que lá quando eu era escravo eu tinha carne, agora aqui eu estou nesse deserto. Que coisa é isso? E morreu um monte. Não, falou que já não aguentava mais comer esse bolo. Então é difícil. Então o povo murmurava sem parar e agora Paulo está falando aqui pelo Espírito Santo: olha, tá vendo? Isso aqui foi tudo exemplo. A gente usa esses exemplos para hoje, para a gente não fazer igual. Então, nos serve como prova de que Deus cumpre as suas promessas. Foi o que você disse. Legal aí, ó. Então, Romanos 15, 4. Vamos voltar um pouquinho. Romanos 15. Foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então eu vejo quem foi um exemplo de fé, que guardou a palavra no Antigo Testamento, foi até o fim. Aí você fala: olha que exemplo de perseverança. Deus está falando que essa pessoa, passando isso, Deus o guardou e está lá. Como Abraão, por exemplo, é um exemplo. Davi é um exemplo. Olha, passou por um monte de coisa, mas conseguiu seguir, caiu, levantou, perseverou, Deus perdoou. Olha que legal, quanto exemplo legal, bonito que eu pego aqui no Antigo Testamento e uso hoje como uma palavra no altar. Mas não para me falar para seguir aquilo. É um exemplo. E aí eu sempre termino conduzindo para o maior exemplo já deixado, que é de Jesus. Ensina com inúmeros exemplos dos homens de fé: Abraão, Isaac, Jacó e assim. Já falei de bastante aqui, né? Juízes, profetas e muitas pessoas que nós vimos que são homens que guardaram até o fim a palavra. Todo o Antigo Testamento é um pré-anúncio da vinda e da obra de Jesus. Nós devemos obedecer único e exclusivamente quem? O Novo Testamento. Aqui nós obedecemos, nós chegamos nele, opa, o que tiver aqui é lei, não tem o que falar. O que tiver pedindo aqui no Novo Testamento, ame o próximo, ame o inimigo, ajude, faça o bem, ame a Deus acima de todas as coisas.
tem como eu examinar mais nada para tentar debater e falar, mas não é bem assim, não, aqui está o mandamento para hoje. O Novo Testamento é atual. O Novo Testamento é escrito para a igreja. Se nós entendemos que nós servimos a Jesus, nós fazemos parte da igreja. Se nós fazemos parte da igreja, nós temos que obedecer o que o cabeça, que é Cristo, manda. Dúvidas? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Online, tudo bem? Então, a tarefa que ficou para essa semana é a carta aos Hebreus, que tem um autor desconhecido. O destinatário são os judeus israelitas, então tem um destinatário específico. E esse destinatário específico é o destinatário mais difícil de evangelizar, não é isso? Porque é o povo que vive na lei. Uma coisa é você ensinar quem nunca ouviu falar de nada. Aí você fala de Jesus, tudo bem, mas e você ensinar para o povo que vive debaixo da lei, que a lei não funciona mais, não serve mais, e que se você for pela lei, você se torna maldição para um povo que ouviu o pai, o avô, o bisavô, dar a vida pela lei. E você tem que convencer, porque senão esse povo está perdido. E essa carta vai fazer uma comparação sempre colocando Jesus. Então, Jesus e Abraão, Jesus e Moisés, Jesus e os anjos. Sempre comparação e sempre falando quem é o maior. Sempre Jesus. É bem legal essa carta. Então, fica como dever de casa para vocês poder fazer uma leitura e entender legalzinho como que foi um pouco da dificuldade de você explicar isso para um povo. Esse povo precisa agora ter o olho para Jesus e pronto. Ponto final. Jesus e sua aliança são superiores às práticas da lei e Jesus é superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos apóstolos, superior aos profetas, superior a todos. Tudo bem? E assim nós encerramos a nossa transição das alianças. Se ninguém ficou com nenhuma dúvida, eu vou passar o exercício. Não sei se tem para todo mundo aqui, mas os que não tiver, eu vou colocar no grupo. Só tem 4, tá? Então, 2, um para você e para ela, e um para você e um para o Ademir. Então, me desculpe, o Teotônio e todos vocês, eu ponho lá no grupo, e aí todo mundo consegue acessar e responder. Eu coloco no grupo online também. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, tudo bem? Claro, para todo mundo. Online também. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, está encerrado 5 minutos mais cedo. Que Deus abençoe todos nós. E espero vocês terça-feira que vem. Obrigado, pessoal. Boa Tchau, vai noite. com Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, fique na paz.